Conto da coruja, do gato preto e do corvo negro apresenta o corvo que pregava na igreja. Sobre o olhar e ponto de vista, Corvo Noba. Narração, Valder Pamiro. Nabal, chamava eu para o meu amigo gorducho, o gato preto, chamado Nabal. E eu dizia: Nabal, acorda, tenho eu um conto que você pode gostar. Nabal, com sua voz preguiçosa e ofegante, fala: O que você tem para comer? Não consigo ser um bom ouvinte com minha barriga e estômago gritando mais alto que a sua voz. Essa sua voz horrível. E já vou avisando, é só para mim essa comida. Como você se chama mesmo? Desculpe, é que eu não consigo pensar com barriga vazia. Porque ela me faz pensar somente na comida e não tenho lembrança de nada, só da fome. O corvo fala: Pela última vez, Nabal, o meu nome é Noba. Nabal fala: É, com certeza esquecerei novamente, enquanto eu tiver fome. Você lembra de Azur? O pastor Azur? Perguntei eu, o corvo. Perguntei eu para o meu amigo, o gato Nabal. Nabal fala: Sem comida, sem lembranças. Noba fala: Por favor, me escute. Nabal fala: Só o que eu escuto é que um pouco você uiva e outra hora você late. Então eu vou prover algo, falou o corvo. E trazendo algumas frutas em seu bico, alimentou a Nabal. Enquanto o gato Nabal comia, comecei a contar esse grande conto, essa história incrível. Foi alguns anos atrás, no interior de Goiás, numa pequena cidade chamada de Goianésia. Não tenho certeza o ano, por isso não vou relatar. Lá eu conheci a um velho pastor que se chama Azur. Aquele mesmo que um pouco antes dele partir, ele me deu uma foto. Me deu uma foto sua, na qual eu te mostrei alguns anos atrás. Você lembra, Nabal? Eu estava igual a você. Sentia fome, muita fome. Não havia nada para me alimentar. Nenhum restos mortais de nenhum animal vivo. E nenhum outro qualquer tipo de alimentação. Fraco e desesperado, para mim somente restava a morte. Somente a morte tinha para mim, meu caro amigo Nabal. Enquanto eu voava de um lugar para o outro, eu achei uma pequena igreja. E era humilde, cheia de brechas. E por elas eu entrei. E no forro do telhado, eu ali fiquei. Para morrer, é claro. Pois estava muito faminto e fraco.
E ali eu passei a noite. E eu vi que no dia seguinte, um velho abriu a essa igreja. Essa igreja toda esburacada. E eu tinha medo que essa igreja caísse, de tão velha que estava. E olhando para aquele velho, eu pensei: qual de nós três vai cair primeiro? Eu de fome? Esse velho de muito velho? Ou essa igreja de madeira podre e fraca e destruída? Qual de nós cairá? Eu achei isso engraçado, mas me chamou muita atenção pela gravidade da igreja, pela velhice do velho e pelo estado no qual eu me encontrava. Mas eu estava enganado, pois quando ele chegou, assim que terminou de preparar a igreja, como que passaram um pano nos bancos e varrer o chão, ele dobrava os joelhos e começava a orar. E tudo ali tremia, mas nada caía, nada era destruído, pois o mesmo que sacudia e a tudo abalava sobre a igreja velha, também a tudo segurava. Mas o que? Você perguntaria, meu amigo Nabal. Nabal fala: não perguntei nada não. Eu te perguntei alguma coisa? Noba fala: era o seu Deus, e por sinal um poderoso Deus. E com certeza era o melhor lugar para eu estar. Terminando a sua oração, sentava-se para ler a sua Bíblia Sagrada. E logo alguns membros, alguns obreirinhos, um povo humilde, chegavam para o culto, que logo iria dar início. Azur, muito feliz, os recebia. E logo o culto começava. Pois nesta noite tinha algumas pessoas que ali, assim como eu, era a primeira vez. E ele pregava em alta voz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E também falava em alta voz, para que todo naquele crer, que nele crer, tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, dizia Azur em sua pregação. E aquele ambiente era cheio de uma alegria que eu não entendia. Não havia cantores ou instrumentos, mas o Deus dele proveu uma melodia. Do nada eu vi e escutei 2 beija-flor que cantavam uma bela melodia. Um vinha pela esquerda e outro pela direita. E logo eles trocavam de direção. Quem vinha antes pela esquerda, agora estava à direita. Quem vinha antes pela direita, agora estava à esquerda. E depois eles assim trocavam as suas direções. E assim por diante. E aquela melodia se enchia dentro das 4 paredes da casa do Senhor. Porém, ao Azur e aos membros e os visitantes, eles não saíam de seus lugares, mas o seu Deus corria nos 4 cantos da igreja. E ouvindo isso, o gato preto Nabal questiona: estranho, eu ia na igreja com a senhora Ruth e eu dormia debaixo do banco que ela sentava. E lá todos pulavam, dançavam, gritavam, choravam, davam cambalhotas, rolavam no chão, falavam em palavras que eu não compreendia, mas alguns pareciam estar miando igual eu.
Eu ficava chateado, pensava, estão debochando de mim, estão me sacaneando, estão me zoando. E uma vez bateram devido às pulaçadas no banco que eu estava com minha mãe humana. E eu me assustei e fiquei bravo, fiquei igual um arco, pronto para uma briga. E disseram que eu tinha demônio e proibiram de minha mãe me levar junto com ela à igreja. Sacanagem! Então Noba continua. E quando terminou o culto, o pastor Azur percebeu que eu estava no forro, pois muitos forrinhos estavam soltos e havia buracos, não tinha como se esconder exatamente ali. E eu pensei, ele vai me expulsar daqui. E o medo e tristeza tomou conta de mim. E a fome era insuportável, eu não tinha forças para fugir dali. E olhando para mim, ele falou, apontando a Bíblia para mim: observe os corvos, não semeiam, nem colhem, nem têm armazém, nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E sorrindo para mim disse: hoje Deus te alimenta, corvo. Eu fiquei maravilhado. Nabal, ele não fez o convite, mas eu escutei ao Deus dele naquela noite. Mesmo não tendo certeza de que ele iria me alimentar, realmente ia me dar comida, eu aceitei, porque ele disse: Deus te alimenta. Não era eu te alimentarei hoje. Era Deus falando, e não Azur. Então ele me tirou do forro e me levou com ele para a sua também humilde residência, e me apresentou para a sua também idosa Núbia, uma professora aposentada do interior. E o impressionante, ela me amou. Um amor à primeira vista. E virei o seu pet. E ela me chamou de Noba. Eu ia com eles para a igreja, sobre o ombro de Azur. E todos vinham e se escandalizavam. Mas ele me amava. Eles me amavam. E ele falava: ele é meu primeiro obreiro, brincando. E os dois riam. Riam muito. De felicidade, é claro. É o diabo, pastor. É Satanás. Vem desgraça por aí. Tira esse bicho do teu ombro, homem de Deus. Diziam muitas pessoas. Azur não os escutava, e nem Núbia. Azur arrumou um cantinho para mim na igreja, e ali eu o assistia. Muitos o criticavam por minha causa, por eu estar ali. Mas quando ele cantava e pregava, toda a dúvida sobre ele desaparecia na mente de todos e nos seus corações. Pois Deus descia naquele lugar e honrava cada cântico e cada palavra. Num desses cultos, nessas reuniões, eu conheci os seus 5 filhos homens. Eram conhecidos como ladrões, assassinos, estrupadores e viciados em drogas. E eram todos alcoólatras também. Eles vieram no culto numa visita surpresa. Nem Azur, nem Núbia esperavam por essa visita. Estavam fugindo de outros criminosos. Vieram se esconder nas asas de seu pai e mãe. Estavam jurados de morte e pediram socorro para eles.
mas não queriam a Deus, o Deus de seu pai e pastor. Amor de pai e mãe é grande. Logo ele convocou uma meia dúzia de irmãos, pois já eram poucos, para fazerem com ele vigílias de oração e meditação da palavra de Deus, a favor de suas famílias e também a favor de seus 5 filhos, ameaçados de morte. Então eu não os deixei sozinho. Eu era o seu pet. E eu me lembro que ele dizia que eu era o seu primeiro obreiro. Então pensei, vou entrar junto nessa batalha. Vou fazer pelo menos presença. Vou dar moral para eles. Eu gosto deles. Então eu segui eles também para essas vigílias. Foram meses nessa batalha. Mesmo velhos, eles lutaram até enquanto tiveram forças. E por acaso seus 5 filhos, Rafão, Bender, Tupã, Denis, e um que se chamava de Peixe. Tipo Tupã e Peixe eram seus apelidos. E eles resolveram participar das vigílias. Contrariados, é claro, mas o medo tão grande fazia com que eles aceitassem a segui-los na sua vigília. E numa dessas noites, barulhos de carro, moto e outros veículos começaram a aparecer do lado de fora da casa do Senhor, cheio de buracos. E começavam a rodear, buzinando, gritando, dando gargalhadas e dando tiros para cima. E gritavam feito loucos. E isso nos assustou muito. Mas Azur parecia não temer. Mas vendo tudo isso, ele olhou para os seus filhos e mostrou estar entendendo o que estava acontecendo e o que ainda poderia acontecer. Eram os criminosos que faziam seus 5 filhos terem medo. E do lado de fora houve-se um grito muito alto: Azur! É assim que você se chama? Você é pastor igual meu falecido pai era. Enquanto ele viveu, eu me esforcei a ser um bom filho. Mas quando ele morreu, eu hoje sou um monstro. Um silêncio tomou conta de todos por um tempo. E ele dizia lá de fora: eu sou um monstro que vai devorar os seus filhos. Mas eu faço um acordo com você, pastor Azur. Eu quero ver se você é valente, igual meu pai era. Por isso eu me contive enquanto ele estava vivo, porque eu o respeitava. Enquanto você estiver dentro dessa igreja, nessas vigílias, pelo que eu escutei aí pela redondeza, que você fez vigílias para salvar os seus 5 filhos de minhas mãos. Então vamos fazer um acordo. Enquanto sua voz ecoar, se ouvir dentro dessa igreja velha, com cânticos, pregações e orações, os seus filhos viverão. Mas quando a sua voz então se calar, as suas pregações não se ouvir mais, e não houver cânticos com sua voz dentro dessa porcaria dessa igreja, cheia de buracos, então eu
tirarei a vida de seus 5 filhos. Então, por hoje, nós nos afastaremos. Mas nas noites seguintes, eu e meu bando voltaremos. E eu quero ouvir você dentro dessa igreja. Então o medo tomou conta de todos os filhos de Azur. Azur e Núbia não se preocuparam assim, mas eles entenderam que tinha uma guerra muito grande pela frente. E eles não poderiam perder essa guerra. E Azur, ainda velho, ele aceitou o desafio. Mas os seus filhos nada queriam com Deus. Por mais que ele fizesse os convites, seus filhos nada queriam com Deus. Queriam a bênção, a proteção, o livramento, mas não queriam servir a esse Deus. Mas devido à velhice e doenças causadas pela velhice e muita idade, as forças de ambos não eram mais as mesmas. Eram quase do que nada. Mas eles não fugiam do desafio. Todas as noites, aquele homem bradava do lado de fora. Muitas madrugadas, muitas vigílias. E Azur respondia com orações, com a sua pregação e seus cânticos. E o homem do lado de fora com seus assassinos. Ao ouvir a voz de Azur, eles iam embora. Mas no dia seguinte, todas as madrugadas, eles estavam ali. E Azur também. E ouvindo Azur, eles partiam. Mas a velhice havia tomado conta de Azur, isso de sua esposa Núbia. E as suas forças eram quase do que nada. A última pregação que Azur pregou, de maneira lúcida, devido à sua velhice e cansaço, foi essa: Deus mandou um corvo para alimentar Elias, tanto pela manhã como pela tarde, com carne e pão. E pregava essa passagem bíblica, olhando para mim, sorridente. Depois olhava para os seus filhos e perguntava: vocês querem esse Deus? Elias estava jurado de morte, assim como vocês. A oportunidade é hoje. Mas nenhum deles quis. E muito triste, Núbia e Azur ficavam. Depois de uma semana após isso, Deus recolheu Núbia. Eu estava lá, do lado, e vi tudo. Eu vi o anjo de Deus, recolher a alma dela com sua mão direita e a levou para o descanso eterno. O Azur? Sim, ele também viu. Se é um corvo, Deus permitiu que eu visse o anjo recolher sua alma, quanto mais é um homem fiel como era o pastor Azur. Mesmo triste, mas ele não podia parar e continuava com suas vigílias. Do lado de fora, o assassino e seu bando gritavam: maravilha, você ainda está aí, parabéns, é assim mesmo, é assim nossa guerra, você daí e eu daqui, então eu vou partir amanhã e estarei aqui.
e eu quero te ouvir dentro dessa igreja, meu bom homem. Então, eu estou partindo. Amanhã esteja tão forte quanto tu está hoje, porque eu quero ouvir a tua voz. Assim como ele respondeu, na noite seguinte ele respondeu também. Ele gritava o mais alto que podia. Gritou todas as madrugadas seguintes, todos os dias, diante das ameaças daquele homem do lado de fora. E nada de seus filhos se arrependerem. E num começo de noite, na mesma hora que ele se preparava sempre para ir à vigília, Azur não levantou mais. Deus também o havia levado. O desespero tomou conta de seus filhos rebeldes, mas não sofriam pela perda do pai, assim como não sofreram pela perda da mãe, e sim pela proteção que ele dava, gritando feito desesperado, cantando e pregando alto, para que quem lá da rua, que buscava a morte deles, ouvisse. E logo procuravam se esconder, e diziam, da igreja não vai dar, não terá a voz dele, e vão nos matar. E eu os observei, e há muito eu ouvia os sermões de Azur, e também lembrei que ele falou para todos naquele dia, que zombavam dele por eu estar em seu ombro. Ele é meu obreiro. Foram essas palavras que eu escutei naquele dia, e elas se repetiram sobre os meus ouvidos. E o mais perfeito que eu podia, o mais perfeito o possível, eu imitei a sua voz e chamei cada um deles como haviam se apresentado no primeiro dia que eu os conheci, pelos nomes e apelidos, com a voz de seu pai. E eles ficaram assustados, mas gostaram, e gritavam e diziam uns aos outros, ele é a nossa salvação, gritando uns aos outros, feito loucos. E gritou Rafão, vamos pegar mantimentos e vamos para a igreja, pensar em alguma coisa, e vamos levar esse corvo junto, e ele vai nos proteger, imitando a voz de nosso pai. Para então os assassinos poderem cuidar melhor e vigiarem melhor a igreja, os assassinos e aquele bando alugaram casas pela volta, para melhor observarem tanto a Azur e os seus filhos. Então a coisa estava cada vez ficando mais complicada. E os assassinos ainda não tinham conhecimento da morte de Azur, porque os seus 5 filhos imploravam, de porta em porta, de maneira cautelosa, é claro, para que todos ocultassem a morte de Azur, seu pai, e Núbia, sua mãe. Eles levaram comida para eles, pois para mim nada levaram. E eu questionei, mas me calei. Eu era igual ao seu pai e sua mãe. Não era nada para eles, apenas uma proteção e nada mais. Mas eu devia isso para Azur, meu pai, meu pastor. Eu era um corvo para muitos, mas para ele uma ovelha e um obreiro. Então nós nos recolhemos para a igreja nessa madrugada, mais uma vez.
Mas aquela noite seria diferente. Os assassinos não apareceram, pois uma tempestade muito forte aconteceu. Derrubou árvores, telhados, casas e houve muita destruição. Teve casas com alicerces profundos que foram arrancados como nada. E houve um grande estrago. Mas você não vai acreditar, Nabal. E pela primeira vez, Nabal, gato preto, parecia estar agora interessado em ouvir as palavras de Noba. E estava muito atento a tudo. E dizia: conta, conta, conta. Estou achando interessante essa história. Eu também já passei por muitas coisas, mas estou achando interessante o que aconteceu. Continua, meu amigo Noba. Meu amigo Nabal, aquelas buraqueiras que Azur chamava de casa do Senhor, nada aconteceu. Eu vi que árvores inteiras eram arremessadas contra aquela igreja velha. Carros bateram sobre a parede. Pedras eram lançadas gigantescas. Muita coisa foi lançada com muita força, com muito impacto sobre aquelas paredes e tetos e portas. Mas nada aconteceu. Isso chamou muito a minha atenção. Tanto a minha quanto a atenção dos 5 filhos rebeldes. Trovões, raios e relâmpagos. Muita tempestade. A coisa feia estava lá fora. Muito assustador acontecia lá fora. Mas entre os buracos, frestas e brechas, nenhum ar ali entrou. Depois disso tudo, no amanhecer, no dia seguinte, toda a cidade estava juntando os cacos e destruições do chão. Porém nada aconteceu. O medo dos filhos de Azur era tanto que não queriam sair da igreja, e sim aproveitar o acontecido, pois todas as atenções não eram mais a eles, a família de Azur, e sim na destruição que a tempestade deixou. E uma outra vigília mais uma vez chegou. E eu, mais uma noite, mais uma madrugada, pregava e imitava a voz de Azur. Cantava os seus cânticos que ele gostava de cantar. Fazia orações e também os seus sermões o mais alto que eu podia. Eu pregava. E com toda a força que eu ainda tinha, que adquiri nos cuidados de Núbia, pois quando eu fui parar lá com eles, eu estava para morrer de fraqueza e fome. Por dias eu preguei, e da voz de Azur eu fiz uso. Eu devia isso a ele, o meu pai e meu pastor. E também o Deus dele era o meu Deus. E 5 almas rebeldes estavam diante de minha face de corvo. Mas a comida foi acabando, e muito pouco dela eles me forneciam. E chegou no momento que nada eles me davam, nada para mim comer e me fortalecer. Pedi forças para cantar, para gritar, para pregar. Não conseguia imitar a Azur 100%. Eu pregava, eu cantava, mas cada vez com menos força. E a minha voz
e aos poucos se distanciando do que era a voz de Azur. E até me agredir por causa disso, eles os 5 começavam. Estava ficando difícil para mim e para eles, pois dependiam de mim, me agrediam. Por não conseguir fazer mais nada, pois não havia muitas forças. Não havia ninguém para me alimentar. Eu me esforçava, e do lado de fora o assassino cada vez tinha mais forças. Ele gritava e repetia suas palavras todas as madrugadas e todas as noites seguintes. E sempre ele gritava: "É você, velho Azur! Você é valente mesmo! Te respeito! Você tem fé e tem muita coragem! E muito amor e zelo por esses 5 lixos que você tem. Eles não valem nada, mas eu respeito o amor que você tem por eles, assim como o amor que o meu pai teve por mim." É assim que eles partiram. Algo estranho aconteceu. Os filhos de Azur adormeceram e tiveram profundo sono. E uma voz na escuridão da igreja: "Porque nós ficamos sem luz devido à tempestade." E nos cantos da igreja, uma voz se ouviu. E essa voz falava. Era a voz de Azur, eu questionei. E de repente a voz doce de Núbia também surgia na escuridão da igreja, nas trevas, no interior da igreja, sem luz. Estranho, pensei eu, e falei: jamais pessoas tão puras e doces e tementes a Deus falariam na escuridão. Jamais eles falariam nas trevas. Eu vi quando o anjo levou suas almas. E eu gritei: quem é você? E de repente, novamente, como se fosse Núbia: Noba, Noba, sou eu, Núbia. E também a voz de Azur: Noba, Noba, somos nós. E tudo isso nada fazia os 5 rebeldes acordarem. Então as vozes mudaram. E agora era uma voz horrível e rouca. Soou sobre a escuridão da igreja e disse: está bem, você não é um tolo. Eu sou Malfas. E se apresentou. E tinha um corpo de homem com asas e cabeça de um corvo. Era um demônio e parecia um corvo igual eu. Tinha o meu rosto. E sobre todas as brechas do lado de fora tinha legiões de demônios que olhavam pelos buracos e brechas. E havia muitos deles em cima do telhado. E alguns estavam dentro da precária igreja, que agora sem Azur. E o seu Deus era apenas uma maloca. Ele falou assim comigo: eu sou aquele que derruba fortalezas, muros e grandes fortificações e prédios e tudo que se acredita ser seguro. Eu criei a tempestade e joguei sobre essas ruínas cheias de buraco.
buracos. Quase uma noite inteira. E nada aqui aconteceu. Falava dessa maneira o tal Malfas para mim. E realmente, muita coisa aconteceu na noite anterior. Muitas coisas foram arremessadas contra a igreja. Mas o Deus de Azur nos protegeu. Sim, porque o Deus de Azur interviu. E ele continuava: eu destruo qualquer coisa que se diz ser forte. Mas o Deus do tal Azur protegeu com suas mãos. A isso que vocês chamam de igreja. Mas olhe agora, isso não é mais a casa de Deus. É uma ruína pura, que um homem sozinho pode derrubar. Esse homem grita todas as madrugadas, e você sabe quem é, não é mesmo? O que você acha que pode fazer? Noba, aqui dentro você uiva, aqui dentro você latiu. Somente isso. Vozes? Você é inútil. Nada fará. Eu também imitei a voz de Azur e de Núbia, assim igual a você. E você nada pode fazer. Você é um inútil. Quando você entrou aqui, você estava faminto para morrer. E pelo jeito você vai terminar como você começou, faminto, prestes a morrer. Eu vi que você se escondia entre os forros soltos. Olhe para eles agora. E olhando eu vi que demônios se balançavam, mas o forro não caía, porque na verdade o forro não segurava o demônio. Ele simplesmente flutuava e brincava com o forro. Olhe para as frestas e brechas e buracos. Você vê agora a minha legião. Qualquer um deles pode entrar nesse momento. E olhando eu para todos os buracos, eu vi legiões de demônios que estavam sobre a sua liderança. Você lembra quando você andou sobre os ombros de Azur? Aquele dia, eles não falavam de você, mas falavam de mim. Eles não viam a você, mas eles viam a mim, Malfas. Eu fiz eles te desprezar, para que assim Azur também o desprezasse. Mas eu não tive sucesso. Azur realmente te amava, e aquela Núbia também. Não tive sucesso naquele dia. O que eu apenas consegui fazer com que todos eles tivessem nojo e raiva e medo de você. E amanhã tudo aqui terá fim. E olhando para os 5 que estavam adormecidos, ele disse: são meus desde o ventre, vasos de desonra. Amanhã temos um encontro. Então Malfas e a sua legião desapareceram, com a promessa que retornariam na madrugada seguinte. E logo os 5 se acordaram, sem forças. Nada podia eu fazer, nem por mim e nem por eles. Mais uma noite se foi,
E um novo dia amanheceu e nasceu, e o fim de tudo iria chegar. E desesperados os filhos de Azur, os rebeldes, olhando para mim, tentavam juntar rastros de suas vasilhas e tentavam empurrar sobre o meu bico. Então agora eles queriam me alimentar, e eles me agrediam ao mesmo tempo, pois eu estava tão fraco que não podia me alimentar. Eles sabiam que dependiam de mim, mas eu sabia que infelizmente tudo iria acabar da maneira que o homem lá do lado de fora gritava todas as madrugadas e todas as noites. Então aquela madrugada chegou. Eles haviam adormecido, mesmo tomados de medo. E uma outra voz eu escutei. E ela saía de um ser coberto de luz. E ele tinha algo em suas mãos. Era uma vasilha. E nela havia algo para comer. E dizia: Noba, levante e coma. Não te preocupes. Nada foi em vão. Apenas se alimente agora. E ele me tocou e retornaram as minhas forças. E agora com forças apressei a comer. Eu agora estava forte. Agora eu podia gritar, cantar e pregar. E ele falou para mim: eu cuidei de você durante a tempestade. Não te preocupas. Você nunca latiu e nunca uivou. Eu falei sobre você. Eu falei no seu bico. Eles não quiseram a minha glória, não escutaram o seu pai e não escutaram a minha voz na tua boca. A minha glória não os encontrou, porque eles não a quiseram. Não foi por causa de você. Então, Nabal, eu comi. E lembrei da pregação de Azur, que Deus deu ordem para um corvo, e esse corvo alimentou com carne e pão ao profeta Elias. E agora estou eu com pão. Estou eu sendo alimentado por um anjo. E essa comida traz o sabor da comida de Núbia, minha mãe. Eu sou Noba, o seu pet, o primeiro e único obreiro de Azur. Eu sou também uma de suas ovelhas. Eu ainda sou um corvo. E Deus hoje me chamou pelo nome que a minha mãe me deu e me chamou de Noba. E eu falei ao ser celestial, ao anjo: obrigado. Preciso me preparar para continuar minha missão. Então o anjo fala: Noba, acabou. Venha comigo. Esse é o fim que eles aceitaram, que eles escolheram. E movido de tristeza, eu fiquei. Pois Azur morreu por eles. Núbia morreu por eles. Eu estou pronto para morrer por eles. E sobre um brilho lindo, eu já não estava dentro da antiga igreja. Eu estava no pico de uma montanha. E muitos de minha espécie, muitos outros corvos surgiram diante de mim. E eu lembrei que Azur pregava:
No fim dos tempos, Deus alimentará as aves dos céus. Para mim era apenas uma amostra do juízo de Deus. Uma metáfora. Ao longe eu vi Malfas e sua legião cercar o que era antes a casa do Senhor. E de longe estavam vindo os assassinos dos filhos de Azur, que cercaram também a velha e antiga igreja. E aquele homem gritou: Azur, não sinto seu cheiro, nem ouço a sua voz, nem os seus gemidos, nem gritos, nem seus cânticos, nem seus sermões. Porque um corvo negro, de nome Malfas, me falou que você não está mais vivo. Eu prometi e cumpri com você o trato. Descanse em paz. Que você e meu pai sejam amigos nas regiões celestiais. E recebam e sejam recebidos na Nova Jerusalém. E que tenham lembrança de seus filhos rebeldes, como eu. Esses que lá dentro imploram por suas vidas. E ao comando de Malfas, ele e seus homens descarregaram todas as suas armas sobre a igreja, que em más condições pareciam não suportar os tiros de várias armas de fogo, mas continuaram em pé, por um milagre, é claro. E lá os que estavam tiveram seu triste fim, e suas almas foram recolhidas. Então Nabal ficou impressionado. Nossa, que loucura! Até minha fome passou. Então Noba fala: é que você, meu amigo, está de barriga cheia. Então Nabal fala: não, meu amigo, eu estou chocado. Então essa é a história, meu amigo gato Nabal, que eu, corvo, um dia preguei numa igreja.